Então, oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das críticas que são frequentemente feitas contra o feminismo, que eu acho que isso é muito necessário. Eu acho que muita gente não entende o que está falando quando critica. O primeiro argumento de quase todo mundo é o clássico "e os homens?". Geralmente é aquela pessoa que fala pra você que as feministas deveriam lutar pelos direitos dos homens também, já que elas falam de direitos iguais. Então, a gente tem que lembrar aqui que o feminismo nasceu com as mulheres, numa época que a opressão contra elas era uma coisa que era muito pesada, era uma coisa muito extrema. E elas criaram esse movimento, elas foram às ruas, se revoltaram, elas tiveram um porquê para fazer tudo que elas fizeram, para exigir esses direitos para elas. E elas estão fazendo isso até hoje porque ainda existe essa opressão. Outras grandes revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa, ela acabou acontecendo porque ela foi necessária. Você tinha uma grande massa de gente que realmente estava sofrendo por aquilo, que foi para reivindicar os direitos deles. Se você realmente considera tão importante esses direitos dos homens que as pessoas gostam tanto de citar quando elas fazem essas críticas ao feminismo, por que eu nunca vi nenhum grupo de gente fora do feminismo protestando nas ruas por esses direitos? A impressão que eu tenho é que esses problemas dos homens que as pessoas citam nessas críticas, eles só são lembrados na hora de criticar o feminismo. Ou seja, você tem um movimento que já luta por direitos, que já faz a parte dele, e na sua crítica, ao invés de você colocar uma forma de militância que você acha errado, por exemplo, você vai lá e coloca o que falta naquele movimento, mas você em nenhum momento pensa em você mesmo ir lá e entrar nesse movimento e fazer o que falta no movimento. Ou seja, se você acha mesmo tão importante a questão da aposentadoria, a questão da licença maternidade, etc, por que você não vai lá e faz isso, sabe? Por que você não vai protestar contra isso? E é aí que pega, porque a gente sabe que não é tão importante quanto muitas das lutas que já estão em vigor pelas feministas. Dizem que até que elas não façam nenhuma luta pelos homens, eles não vão acreditar que é por igualdade, e até que eu não veja nenhum movimento pelos direitos dos homens, eu não vou também acreditar que é tão importante assim. Aí você vai dizer que os homens não têm lugar no feminismo, e isso é uma questão mais complicada mesmo, porque ela não é, você nunca pode falar por todas as feministas quando está falando desse aspecto, porque cada grupo decide de um jeito como eles vão aceitar os homens, como elas vão aceitar os homens dentro dos movimentos. Nem sempre elas vão acatar mesmo ao que algumas preferem te deixar fora de pauta, que são as mais extremistas. Existem muitas que te dão voz, sim, mas você não pode querer ser o líder, ou você não pode querer escolher o que todo mundo vai fazer, sabe? Você dá a sua opinião, dá uma dica ou dá outra, beleza, mas você não vai poder ser líder de movimento, porque é que nem você, sei lá, eleger um branco para ser líder de um movimento contra racismo, sabe? Aí já entra em vigor outra questão também, que o Clarion disse até no vídeo dele em crítica contra o feminismo, que as feministas não podem mais exigir leis, porque seria abuso, seria privilégio. Mas não, não seria. As feministas não defendem somente causas de desigualdade entre gêneros simplesmente por gêneros. As feministas não defendem somente essas causas que a maioria cita, mas o movimento LGBT, as feministas têm muita parte no movimento LGBT, movimentos contra racismo, até mesmo anorexia, limite. São coisas extremamente importantes, das quais, se você precisar de fazer alguma lei a respeito, os feministas vão ter parte nisso. Não vai ser um movimento puro, porque as feministas fazem parte desses movimentos. Então, elas podem sim exigir leis ainda. No vídeo daquela menina da acidez feminina, ela fala sobre as mulheres que contam vantagem de não saber lavar louça, não saber fazer essas coisas, não sei listar agora. E tá certo que é escroto contar vantagem e tal, mas é incrível como as pessoas só lembram desse tipo de criticar esse tipo de coisa, que é algo dos dois gêneros, somente quando as mulheres fazem. Quer dizer, os homens tiveram milhares de anos pra falar
o quanto eles se orgulham de não saber lavar louça e de quanto eles se orgulham das mulheres deles fazerem isso por eles e serem tão submissas. E aí simplesmente quando uma mulher fala, ela não tem esse direito. Subitamente fica escroto demais para qualquer um dos dois gêneros falar. Outra crítica muito feita também é sobre as formas de protestar. As pessoas acham que não é válido o protesto da Marcha das Vadias, que elas tiram a roupa e tudo mais para fazer o protesto. Eu discordo totalmente. Quer dizer, as pessoas dizem que não adianta fazer um protesto desse porque os caras só vão passar e mexer com as meninas e tudo mais. Mas é justamente esse o foco. Mostrar que elas têm esse direito de aparecer do jeito que elas quiserem, que elas têm tanto direito quanto os homens de mostrar o corpo, de andar do jeito que quiser, andar à vontade, porque às vezes é muito calor, ou porque quer mesmo, sem ser assediada, do jeito que acontece. É uma marcha para elas terem liberdade com o próprio corpo e com o próprio terem liberdade em si, e já tem gente falando como elas devem protestar. As próprias críticas contra a marcha e o jeito que ela se expressa já são o maior motivo da necessidade da marcha. Agora, voltando um pouco para o começo do vídeo, para quando eu falei sobre direitos dos homens e tudo mais, alguns dizem que as leis no Brasil atualmente, elas não são machistas, ou seja, elas favorecem as mulheres. Você já parou para pensar de onde vem isso? Quer dizer, se você tem uma lei, por exemplo, como essa da aposentadoria mais cedo para as mulheres, ou alistamento no exército não ser obrigatório para as mulheres, você acha mesmo que são leis feministas? Não, não são. Essas leis, elas nascem de um pensamento de modelo de sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal, ela é aquela em que tudo gira em torno de um chefe de família. No caso seria o pai. É uma sociedade onde a figura masculina seria a figura mais forte, a figura que decide o que iriam fazer, a figura que tem o poder de decisão. Nesse tipo de sociedade, a mulher seria basicamente uma coitada ou um simples objeto de reprodução. Com esse tipo de pensamento, seria mais fácil que esse tipo de lei que previne a mulher de qualquer tipo de trabalho exterior ou de qualquer tipo até de trabalho braçal, ou trabalhos que sejam para homens, porque elas seriam mais frágeis nesse tipo de pensamento. E uma sociedade patriarcal é uma sociedade machista. Então, se você tem leis que funcionam de acordo com uma sociedade patriarcal, são leis machistas. Afinal, uma mulher que se sente totalmente privilegiada, sendo tratada como desigual e inferior a um homem, é machista, ela não é feminista. Então você que fala que as leis, que esse tipo de lei não é machista, ela é machista. E ela não é feminista. Feminismo e misandria e feminismo são coisas totalmente diferentes. Misandria é o ódio ou repulsa por homens. Feminismo é o extremo oposto de machismo, ou seja, a mulher seria superior ao homem. Então, não são ideias feministas, nem misândricas, e nem feministas. Elas são puramente machistas. Se você se sente realmente incomodado com elas, se você não está usando elas só para tentar criticar o feminismo, se você realmente, do fundo do seu coração, se incomoda, e não é só você, então eu acho que já deveriam ter feito alguma coisa aí, né? Outra coisa que eu percebi também, vem muitos argumentos contra o feminismo, é que muita gente não sabe quais são as lutas atuais do feminismo. Quer dizer, parece que as pessoas acham que as feministas ainda estão tentando lutar só por dinheiro e empregos iguais. Mas, como eu já havia citado antes, as lutas feministas, elas estão dentro sim de alguns casos de racismo, liberação sexual, contra a homofobia também. Enfim, existem sim N lutas feministas que são muito válidas e que são muito necessárias. E eu vou deixar linkado aqui embaixo pelo menos um texto sobre cada uma delas. Eu vou tentar achar. Sobre isso que dizem aquilo de feminista para ir no restaurante e machista para pagar a conta,
falam mal de outras mulheres quando usam roupas muito curtas ou muito longas, sabe? Simplesmente não existe, sabe? É a falácia do escocês de verdade, porque se você está fazendo isso, você está indo contra um princípio do feminismo, então quer dizer que ou você está militando errado no mínimo. Então não dá pra você contra-argumentar um tipo de coisa assim, porque não existe, não acontece. Se acontece, a pessoa não é totalmente feminista, não milita totalmente certo. Bom, é isso aí. Eu acho que, eu não sei, desculpa se esse vídeo ficou meio confuso, ficou longo demais. Bom, é isso aí. Escrevam nos comentários o que vocês acharam, se tem mais coisas que eu precisava falar, se eu falei merda, não sei. Escrevam aí. Falou. Yumi, ó o gato. O gato, mano. Cadê o gato? Não, embaixo da cama não, ali no guarda-roupa. Yumi. Guarda-roupa, guarda-roupa. Ali.